Então, assim, os três pilares que sustentam o futebol hoje no Brasil, a gente sabe, é o pilar político, administrativo e o técnico, né? Que a gente sabe que o pilar técnico, que é aquilo que todo mundo vê, aquilo que é o jogo, tá? Onde o jogo está inserido, ele precisa de uma base administrativa. Olá a todos vocês que nos assistem aqui no nosso Tabelando em mais uma semana de entrevistas. Hoje estamos recebendo Lucas Drubski, diretor executivo de futebol do Esporte Clube do Recife. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso Tabelando. Obrigado, é um prazer participar com vocês desse quadro bacana e espero poder contribuir um pouquinho. Show de bola, Lucas. A gente conversava aqui em off, né, sobre esse mundo da gestão do futebol, de maneira geral o mundo do futebol e suas particularidades. E antes da gente começar a falar do futebol propriamente dito, a gente vai te apresentar, né? Afinal, você carrega um sobrenome muito poderoso no futebol. Difícil de falar também. Que é o Drubski, né? O Lucas é Drubski. O Lucas é filho do treinador, hoje especificamente coordenador de futebol de base do Cruzeiro Esporte Clube, o professor Ricardo Drubski. E o Lucas tem formação na área de direito e desde muito novo acompanhou o futebol, a partir, claro, da influência do professor Ricardo e também da paixão que desenvolveu aí ao longo dos anos. Lucas, conta um pouco pra gente sobre como foi essa tua trajetória de carreira, né? Você hoje tem um desafio muito grande à frente do Esporte Clube do Recife, enquanto diretor executivo de futebol, mas você não começou como diretor executivo de futebol, você precisou trilhar toda uma trajetória progressivamente até chegar num dos cargos mais cobiçados hoje da indústria do futebol. É um cargo de muita responsabilidade e que eu imagino que tem muitos desafios a quem ocupa esse posto. Desde muito pequeno eu sempre acompanhei meu pai nos clubes em que ele passava, então eu fui tendo experiências de vivência mesmo, né? E aquilo foi me encantando, fui me apaixonando, não só pelo jogo, do ponto de vista de torcida, de apreciar o jogo, mas de querer saber mais da parte interna da engrenagem. Então eu sempre fui querendo saber mais, me aprofundando mais em conhecimento, em estudo, e até o momento que despertou essa luzinha na minha cabeça de que eu queria ganhar a vida com o futebol. Não na parte. Em que momento essa luzinha acendeu? Só pra gente ter uma ideia, você tava ali... Ai, cara, eu acho que foi mais ou menos na época perto do vestibular. Eu já... Cedo, a gente pode falar que cedo. Cedo, 16 para 17 anos. Eu já conversava com meu pai em um nível bacana. Vai fazer educação física ou não vai? Exatamente, ele falava, meu filho, faz educação física, você tem cancha para o negócio... eu vou te levar comigo, eu te levo para você ser meu auxiliar. Na época, ele ainda como treinador. Eu falei, pai, eu gosto de futebol, eu quero trabalhar, gosto da parte de jogo, mas o que me encanta mais é o trás das cortinas, saber como é que funciona cada engrenagem ali, é mais a parte de trás de fazer o futebol. E eu sempre deixei isso muito, teve essa dualidade muito clara, porque ele sempre teve essa paixão específica pelo jogo. Pelo campo. Pelo campo. E eu sempre gostei disso, mas até o ponto que um dirigente precisa conhecer para tomar as decisões de uma maneira mais criteriosa e de uma maneira mais profissional, né? Então, como que eu poderia me especializar para isso, né? Tem curso de administração de empresas, que é uma coisa bem abrangente, mas eu encontrei no direito uma saída interessante por ser um curso, ainda tem esses estereótipos de cursos mais bem vistos, né? O direito, a medicina, a engenharia, então ele ainda entra nesse hall de grandes cursos, né? E eu poderia trilhar essa parte do direito esportivo para que isso fosse um diferencial na minha carreira como gestor, que naquela época a gente tinha poucas pessoas ali imbuídas nessa profissão. Então eu encontrei no direito essa saída para eu poder me
me especializar de alguma maneira para entrar no futebol com um pouquinho de capacitação, se não técnica, né, de gestor, mas alguma coisa que pudesse me direcionar para me dar um diferencial para exercer essa função. Show de bola, Lucas. E aí você começou a tua trajetória no Cruzeiro Esporte Clube, você começou como assistente administrativo, é isso? É um auxiliar de diretoria. Auxiliar de diretoria. Mas um assistente administrativo, é entrar de alguma maneira. E aí você foi trilhando, foi passando nessa escadinha, né, até chegar hoje ao cargo de diretor executivo de futebol do Esporte Clube do Recife. E o que faz um diretor executivo de futebol, né? No imaginário da comunidade do futebol passa muita coisa. É o cara que contrata, é o cara que forma o elenco, é o cara que negocia os contratos, é o cara que auxilia, né, o treinador a gerenciar o grupo de atletas. É por aí mesmo e muito mais coisa. Exato, você descreveu de uma maneira perfeita. É por aí e muito mais. Hoje a figura do diretor executivo ela é muito linkada à formação de elenco, né? Contratações, dispensas de comissão técnica e jogadores. Não é só isso. Eu diria que isso talvez seja até uma parte menor no que tange às atribuições, não em importância. Sim. Claro que a formatação de elenco, a contratação é de vital importância, mas em termos de outras atribuições que o diretor executivo tem, né, que eu vejo como muito importante, que é essa condução do trabalho, essa condução do elenco junto à comissão técnica, validando as decisões, estando junto até para ter uma cobrança um pouco mais qualificada e embasada, porque o diretor executivo é aquela pessoa que faz parte da diretoria, mas ele é contratado, ele não é estatutário, ele não está ali de uma maneira abnegada. Então ele é funcionário, mas ele tem que ter um conhecimento para ter uma cobrança um pouco mais criteriosa. Então ele está ali junto à comissão técnica, dando respaldo, às vezes para a diretoria e da diretoria para com a comissão técnica. E nesse contexto ainda tem a questão dos atletas, né? A figura do treinador é a do comandante técnico da embarcação, indubitável, inquestionável, e a do executivo está ali para sustentar esse papel de comando do treinador junto aos atletas, tanto em termos de cobrança. Às vezes o treinador precisa ter uma conversa um pouco mais firme com o atleta e ele vai usar de algumas ferramentas que eu não tenho enquanto executivo e eu posso usar de outras que o treinador não tem. Então por isso é muito importante esse casamento de ideias, essa parceria muito firme entre o treinador e o executivo para conduzir juntos, né, essa parte do dia a dia do futebol e, é claro, tendo esse caminhar junto à diretoria estatutária, que é o âmbito político, né, dos três pilares que sustentam o futebol aqui no Brasil, que é o pilar político, o técnico e o administrativo, né. Então o pilar político talvez seja o que comanda mesmo a caneta, então tem que estar junto ali com a diretoria estatutária, junto à presidência do clube, né, a presidência executiva, para as tomadas de decisões, claro. Então, e além, claro, de ter um papel, exercer um papel de gestor de departamento, né? Então, qualquer tipo de problema que um gestor de uma empresa, uma grande empresa aí do ramo de alimentos, do ramo de produção de carros, um gerente de departamento tal, é o que um executivo, um diretor executivo, ou um executivo de futebol, ou um gerente de futebol tem que ter, né? Então, ter essa capacidade de gestão de pessoas, de você comandar uma equipe mesmo a um objetivo, né? Uma empresa de carros tem que vender mais carros. Uma empresa de futebol, você tem que ter resultados para o futebol, né? Alguns clubes têm uma filosofia um pouco mais formadora, outros um pouco mais de resultado, né? Mas não foge muito aqui no Brasil que a gente tem que produzir resultados. Então a gente tem que tomar decisões e traçar planejamentos para que a gente atinja resultados mais vezes, melhores e mais rápidos. E que muitas vezes a gente sabe que pela complexidade que é um jogo de futebol e as variáveis que influenciam no resultado, torna o trabalho extremamente desafiador, né? Lucas, e aí você comentava sobre os três pilares da gestão no futebol brasileiro. O pilar técnico, o pilar político e o pilar administrativo.
há quem defenda que o ideal seria não existir o pilar político, né? E aí a gente entra naquela discussão do clube-empresa, é o melhor formato, todos os clubes no Brasil, então, têm que ser geridos dessa maneira. O que é que você pensa sobre isso? Quais são os potenciais ganhos, quais são os potenciais prejuízos, se é que há prejuízos, quando a gente adere a esse tipo de iniciativa nos clubes de futebol? Eu vou ficar um pouco em cima do muro, mas não por questão de não ter uma opinião. É que a minha opinião é muito fora da casinha nesse dualismo de clube-empresa ou clube estatutário. A gente tem exemplos aí, a gente não precisa nem citar, de clubes estatutários que são modelos de gestão, e a gente tem exemplos de clube-empresa que são modelos de fracasso e não gestão, né? Exemplos atualíssimos no futebol brasileiro. Então eu acho que vai muito mais de quem administra, do modelo gestor do clube e, em se tratando de um clube de futebol, do projeto futebol que aquele clube estabelece, né, para que se tenha sucesso, né, e aqui eu falo sucesso não só de resultados, mas em alguns indicadores de que aquele clube está tendo um sucesso, uma trajetória de sucesso, né, como a gente tem alguns no Brasil mudando de patamar nos últimos anos, ou não, né? Então, assim, os 3 pilares que sustentam o futebol hoje no Brasil, a gente sabe, é o pilar político, administrativo e o técnico, né? Que a gente sabe que o pilar técnico, que é aquilo que todo mundo vê, aquilo que é o jogo, tá? Que onde o jogo está inserido, ele precisa de uma base administrativa para que tudo corra bem dentro do campo. E, ao mesmo tempo, o pilar político precisa dar a sustentação que o pilar administrativo precisa para gerir e o técnico precisa para exercer aquilo que lhe é peculiar para ser exercido. E, ao mesmo tempo, a parte técnica e administrativa precisam dar o respaldo para a parte política, para o pilar político, para que ele continue dando esse subsídio. Então, assim, são 3 engrenagens, aquelas engrenagens dentadas que se fala, né? Que uma está muito linkada na outra e uma precisa da outra para rodar, para que se tenha uma estrutura administrativa, e aí eu boto, né? Como falei, a parte financeira, administrativa e financeira, bem saudável dentro de um clube de futebol. Lucas, você comentou que quando você tomou a decisão de ser um gestor de futebol, ou talvez não exatamente essa decisão, né? Mas quando você foi estudar direito, você tinha uma ideia sobre gestão de futebol e passava pela sua cabeça que um dia você poderia ser, ainda que você não tivesse decidido que seria aquilo exatamente, né? Porque eu imagino que isso é processual, né? E você falou assim, naquele momento, a gestão no futebol brasileiro, ela não era tão bem fundamentada, a gente não tinha tanto apelo ao papel do executivo, ao papel da gestão, do gerente, do supervisor, como se tem hoje. O que é que você viu acontecer aí nos últimos 5, 6 anos que você tem estado imerso no futebol, que fez com que a gestão passasse para um outro patamar, né? Ela estivesse hoje num outro patamar, e o que é que dá a expectativa de que ela vai continuar mudando, né? Será que a gente pode então esperar que daqui a 5 anos esse processo vai estar tão ou até mais acelerado do que ele esteve nos últimos 5 anos? Porque eu acho que nos últimos 5 anos a gente viu, né, a figura do gestor ser muito mais proeminente no clube de futebol, aparecer mais. O que é que você acredita que fez com que isso acontecesse e qual é a expectativa futura? Eu acho que são 2 fatores muito claros. Primeiro, a capacitação, né? Da mesma maneira que hoje a gente vê cada vez mais treinadores, e tanto os provenientes da ala acadêmica, quanto os provenientes da ala dos ex-jogadores, né? Independente de quem seja, que antigamente, hoje muito pouco, antigamente tinha uma rixa muito grande, todos estão se capacitando, todos estão procurando cursos, todos estão procurando ter as licenças hoje, né, da CBF, da CBA e a PRO, que são os capacitadores para que eles possam exercer esse cargo. Então, assim, tanto essa parte do treinador como a parte do executivo também. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas mais capacitadas, mais preparadas, isso aí tanto de uma maneira mais acadêmica, com formações, especializações, pós-graduações, mestrados,
E concomitantemente a isso, o papel da ABEX, né, Associação Brasileira de Executivos, dos Executivos de Futebol, tem sido de fundamental importância para essa fomentação do cargo de executivo, de diretor executivo, de gerente de futebol no Brasil, né? Porque hoje a ABEX junta os principais executivos de futebol e gerentes, né, do Brasil, e nós nos reunimos 4 vezes ao ano para sempre discutirmos o que pode ser feito. Hoje a gente tem um projeto de lei em trâmite no Senado para que haja uma regulamentação da profissão, que ainda é uma profissão que não é regulamentada, apesar de estar cada vez mais tendo o apoio dos órgãos, né, da CBF, do próprio governo nesse ponto, para que se haja uma regulamentação. E isso tudo só ajuda a criar cada vez mais profissionais mais competentes, mais capacitados, que vão desenvolver um trabalho cada vez melhor, né? Sair muito do empirismo puro e seco, que eu falo é muito importante, isso aí é inegável. Eu falo, hoje o futebol ele exige que você o experimente para você passar pelas situações e ver como é feito. Você só aprender de uma maneira meramente teórica, eu acho que não funciona. Eu acho que tem que ter um casamento muito bem feito aí de teoria e empirismo, né? Mas também só o empirismo, como era feito há 15, 20 anos atrás, a gente sabe que é uma coisa que hoje não cabe mais no futebol. Hoje em dia se criou uma necessidade muito grande de entendimento da parte jurídica, da parte de regulamentos, a globalização no futebol aumentou, assim como no mundo, exponencialmente nos últimos 20, 30, 40 anos. Então, os predicados que se exige de uma pessoa para tocar um clube de futebol hoje é diferente do que se exigia há 20, 30, 40 anos atrás. Então, essa necessidade criou-se, essa necessidade de ter esses predicados diferentes, criou-se essa necessidade de um cargo com a pessoa mais preparada para isso. E eu acho que por todos esses fatores que nós expusemos aqui, eu acho que tem trazido cada vez mais profissionais mais gabaritados para exercer os cargos que eles exercem hoje no futebol. Obrigado pela tua participação. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para todas as pessoas que nos assistem agora, para aquele garoto, aquela garota que tem um sonho de trabalhar no futebol. Qual é a dica de ouro que você deixaria para quem tem o sonho de ser um dia diretor executivo de futebol? Dica de ouro eu acho que não tem, cara. Eu acho que o básico é um trabalho muito bem feito, é seguir aquilo que você quer. Eu sempre tive muito novo e eu ainda estou muito novo. A cara está um pouquinho amassada, mas eu tenho 29 anos. Então isso para exercer o cargo que eu exerço é muito novo, sou muito jovem. Mas em momento nenhum eu deixei isso ser um empecilho para mim. Claro que eu sei que aonde eu fui pisando, aonde eu fui chegando, existiram preconceitos por conta do meu pai, por conta da minha idade, mas eu nunca me deixei abater por isso. Era o que eu queria, era o que eu sempre sonhei, então eu corri atrás e trabalhei muito, trabalhei firme, com muito afinco, com muita dedicação, né? E não abaixei cabeça para isso, né? Então segui firme. Então deixar muito claro parece que é mensagem de comercial de margarina, né? Mas cara, se você tem um sonho, segui-lo sem deixar ninguém falar para você que você ou é novo demais, ou você, não, por conta dos seus parentes, mas você não jogou, o que te credencia estar aqui? Ou então, mas você só jogou, por que te credencia estar aqui? Que hoje em dia tem os dois lados. Também, os dois tipos de preconceitos. Então, assim, cara, estudar, esforçar, trabalhar e não deixar ninguém falar para você o que você deve ou não deve fazer. E claro, eu não posso deixar falar, talvez o sucesso maior que eu tenho é de ter entregado meus caminhos nas mãos de Deus e sempre deixei
para ele tomar conta, e desde que eu fiz isso, eu nunca... Minha carreira só teve ascensão. Então talvez se tem uma regra de ouro, pode ser essa, né? Pode ser não, é essa com certeza. E muita dedicação, claro, muito trabalho, porque também as coisas não aparecem para quem não está buscando e para quem não está preparado para aproveitar as oportunidades que aparecem. Né? Lucas, obrigado. Boa. Satisfação recebê-lo aqui no nosso Tabelando. Esse é Lucas Drubsky, diretor executivo de futebol do Esporte Clube de Recife, e a gente se vê no próximo Tabelando. Valeu.